Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, meus queridos irmãos e irmãs, nesta terça-feira da primeira semana da Quaresma, meditemos o Evangelho deste dia. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Meus queridos irmãos e irmãs, lembremo-nos que as três práticas da Quaresma são o jejum, a esmola e a oração. No domingo passado, o Evangelho nos apresenta Jesus jejuando. Ontem, meditamos o Evangelho sobre o julgamento final, tendo como prática principal a esmola, ou seja, as obras de misericórdia para com os irmãos mais necessitados. E hoje Jesus nos apresenta o Pai Nosso. Percebemos que durante a Quaresma a palavra de Deus se desdobra para que desenvolva os grandes temas principais: o jejum, a esmola e a oração. Hoje chegamos ao núcleo do Sermão da Montanha. É importante fixarmos não apenas o que Jesus diz, mas como Jesus diz e onde diz. O centro do Sermão da Montanha é o ensinamento de Jesus sobre a oração do Pai Nosso. No que consistem as bem-aventuranças? Em não matar, em não cometer adultério, em amar os inimigos, dar esmola, fazer jejum. Isso tudo também se refere às bem-aventuranças. Mas tudo isso só é possível por meio da oração. A oração é o princípio coagulante que sustenta o Sermão da Montanha. Sem uma vida de amizade com Deus, só teremos ideias cristãs. Não se pode cumprir a moral cristã sem a experiência profunda de oração. Como amar o inimigo? Como ser pobre em espírito? Como ser manso? Como ser puro de coração? Apenas com a oração. Jesus nos adverte para não enfatizarmos nas palavras, mas na forma de viver. O Pai Nosso é um estilo de vida. No Evangelho de hoje, Jesus diz: Vosso Pai sabe do que precisais muito antes que vós o peçais. Enquanto Jesus nos encoraja a pedir a Deus por nossas necessidades, Ele está dizendo que nossas orações de petição não são para tornar Deus ciente de algo que Ele ignora. Nossa oração de petição não muda Deus. Nossa oração nos transforma. Rezamos não para que Deus se lembre de nós, mas para que nos lembremos de Deus. Nossa oração não informa a Deus. Em vez disso, nossa oração nos forma. Ao rezar, reconhecemos quem é Deus e quem somos diante de Deus. Ao fazer isso, crescemos em nosso relacionamento com Deus e nos tornamos mais plenamente a pessoa que Deus nos chamou para ser. A oração de petição nos torna mais receptivos ao que Deus quer nos dar. Na oração que se tornou conhecida como a oração do Senhor, o Pai Nosso, Jesus nomeia para nós o que realmente precisamos. Frequentemente rezamos por aquilo que queremos,
mas o que queremos nem sempre corresponde ao que precisamos. De acordo com Jesus, na oração que ele nos ensinou, precisamos reconhecer em nossos pensamentos, palavras e ações a prioridade do reino de Deus sobre todos os reinos terrenos. O Pai Nosso tem duas partes. Na primeira reconhecemos quem é Deus e na segunda parte reconhecemos quem somos diante de Deus. Nas petições iniciais reconhecemos a prioridade do nome de Deus, do reino de Deus e da vontade de Deus. Em certo sentido, convidamos Deus a ser Deus. É a proeminência do primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Nas petições a seguir, reconhecemos quem somos diante de Deus, dependentes de Deus para nossas necessidades fundamentais, nossas necessidades materiais ou físicas, simbolizadas pelo pão, e nossas necessidades espirituais, nossa necessidade de perdão para nossos pecados e de força em tempos de tentação do mal. O Pai Nosso é uma oração que nos mostra o que está no centro de toda a oração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.